Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o nosso estudo apologético, a parte final. Essa parte vai ser bem pequena para nós encerrarmos o nosso estudo e passar já para a próxima religião que nós iremos estar falando um pouquinho nos nossos estudos. Nós estamos falando sobre a igreja local, já falamos alguns usos, costumes, prática, doutrina, ensino, tudo mais nas aulas passadas. Se você perdeu, assista as aulas anteriores para você ficar por dentro do assunto, né? E nessa feita ficamos de falar sobre o último assunto da igreja local, da onde a igreja local crê que o homem ele é a habitação de Satanás. Vamos ver se tem esse respaldo bíblico para isso e aonde ela se apoia nessa doutrina. Então vamos ver. Assim crê a igreja local. De acordo com Romanos, capítulo 5, até o capítulo de número 7, o pecado funciona em nossos membros como uma personificação virtual de Satanás. Por isso, podemos dizer que Satanás, como pecado, habita na carne do homem, né? Então, ele diz assim: nós somos o pequeno jardim do Éden. Adão é o nosso ego, que representa a alma. Satanás está em nosso corpo e Deus está em nosso espírito. Assim cria a igreja local. Então veja aí que doutrina ou que ensinamento perigoso a igreja local ela ensina. E vamos ver se tem respaldo bíblico para isso. Segundo a igreja local, ela se baseia nas cartas de Paulo, que escreveu aos Romanos, no capítulo 5, da onde Paulo começa falando sobre o pecado original, da onde Adão, por causa de um homem, o pecado habitou ou entrou no mundo, por causa do primeiro Adão, todos se fizemos pecadores, e daí Paulo começa a falar, né, sobre as consequências, falar sobre o pecado, e ela pega esse texto de Paulo para basear a sua doutrina, né, e dizer que o nosso corpo, ele é a habitação do Satanás. E ela faz uma interpretação elegórica, né, dizendo que o nosso corpo é o pequeno jardim de um Éden. E ele divide, a igreja local divide o nosso corpo em três partes. A primeira parte é Adão. Quem é Adão? Adão é o nosso eco, né? É o nosso eco. O nosso corpo é o jardim do Éden. Veja bem o que ele diz. O corpo é o jardim do Éden. O ego que nós temos diz que é Adão, né? É Adão, que representa, né? Então, Adão é o nosso ego, que representa a alma. Veja, está representando a alma. Satanás está em nosso corpo, habitando, em forma de pecado, né? Em forma do pecado. E Deus está no espírito do ser humano. Então, veja que teoria a igreja local ela traz e diz que o pecado ele funciona em nossos membros como uma personificação virtual de Satanás. Desculpa. Por isso podemos dizer que Satanás, como pecado, Satanás não é o pecado, segundo a igreja local está dizendo. Então, se ele é o pecado, ele habita no homem ou na carne do ser humano. Então veja que coisa terrível a igreja local está ensinando. Então, vamos ver o que a Bíblia ela fala, se o nosso corpo é exatamente o que a igreja local está ensinando, se é o templo, vamos dizer assim, de Satanás está habitando. Vamos ver o respaldo, alguma análise apologética que nós podemos ver. Primeiro, como que cada um de nós cristãos, devemos ter em mente é que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Primeira coisa que nós devemos ter em mente é que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Segundo Paulo, ele escreve a 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 16, que é conhecido por todos, que diz: não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito de Deus, ele habita em vós? Então nós somos o templo e morada
do Espírito Santo. Segundo, Satanás não tem poder ou permissão para nos tocar ou para tocar em nós, de maneira alguma. Satanás ele não tem essa permissão para tocar em nossa vida. Eu estou falando para quem é crente, estou falando para quem já é salvo, porque para quem não é salvo, aí fica mais difícil. Satanás ele tem livre-arbítrio para fazer o que ele bem quiser, bem entender, porque a pessoa que não tem Jesus, o Espírito Santo não está habitando dentro dele ainda, né? A morada dele fica vazia e para quem chegar, entrar, né? No caso, se Satanás chegar e encontrar a porta aberta, ele vai entrar e vai fazer habitação, né? No ser humano, porque Jesus ele só habita na vida daqueles que aceitaram a ele, estão salvos, está seguindo sua doutrina, seu mandamento, está na igreja, está se santificando, procurando se purificar cada dia mais. Nesse Jesus está habitando. Quem não tem Jesus não tem a habitação de Deus. Está a porta aberta. Mas vamos ver o que diz 1 de João 5 e versículo de número 18. Diz assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é nascido é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então ele é protegido. A pessoa que tem Jesus, ele está falando aqui, a pessoa que é nascido de novo, é o que Jesus disse a Nicodemo: é necessário nascer de novo, porque se tu não nascer de novo, tu não pode ver o meu reino. Porque o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então está falando aqui que aquele que é nascido de novo, que aceitou a Jesus, confessou a ele como Salvador, o maligno não lhe toca. Porque uma pessoa que ela não tem Jesus, Satanás pode tocar, pode invadir, tem livre-arbítrio sobre essa pessoa. Mas quem é nascido de novo, está falando aqui do novo nascimento, né? Que ele diz aqui, ó, versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de novo, né? Que é nascido de Deus, não vive pecando. Isso é uma pessoa que não peca, não vive pecando, vive uma vida de santificação, né? Separada do mundo, separada das práticas pecaminosas. Então, o maligno não pode lhe tocar. O pecador, o pecado é um, o diabo, a gente vê que é outro. Então, nós não podemos dizer, como a igreja local ela ensina, que o diabo ele é o pecado. Não. O pecado é uma coisa, Satanás é outra coisa. Temos que saber dividir isso aí, porque a igreja local ela não sabe dividir, ela mistura. Ela diz que Satanás ele é o pecado, ele é o pecado. Não, mas Satanás não é o pecado. Pecado é uma coisa, Satanás é outra coisa, né? Pecado é aquilo que você faz que desagrada a Deus, que Deus reprova, que Deus ele não se agrada, que fere os seus mandamentos, a sua palavra, né? Então, isso é o pecado, né? Satanás é um ser, né? É um arcanjo, né? É uma criatura, foi criada por Deus, é outra coisa, ele não é o pecado. Ele faz com que as pessoas pequem, mas ele não é o pecado, entendeu? É diferente, né? Então, uma coisa é o pecado, outra coisa é Satanás. O pecado ele habita no ser humano, Satanás ele não habita no ser humano, no cristão. O pecado ele está, mesmo a gente sendo crente, o pecado ele habita em nosso corpo, porque nós habitamos ou temos um corpo contaminado pelo pecado constantemente. Por isso que a gente precisa se santificar cada dia mais. Já Satanás não habita em nosso corpo, é diferente, é uma coisa diferente da outra. Então veja que existe uma distinção, uma diferença. Pecado é os desejos contrários à vontade de Deus. O diabo é um ser, um anjo caído e condenado ao pecado. Então, uma coisa é o pecado habitar no ser humano, outra coisa é Satanás estar habitando no corpo do ser humano. Então, uma coisa é diferente da outra, mas a igreja local mistura e diz que Satanás, ele é uma tipificação do pecado, isso é, o pecado de Satanás é a mesma coisa. Então, se o corpo da gente já temos o pecado habita no corpo da gente, então, segundo a igreja local, ela crê e interpreta que Satanás, ele habita também na gente. Só que não é assim. Satanás, ele não habita na gente. Quem habita é o pecado. Satanás, ele está de fora. O maligno não pode nos tocar, né? É diferente. Então, para concluirmos, por este e outros fatores
que dizemos que a igreja local, sem sombra de dúvida, ela consideramos ela, por intermédio dos seus fundamentos, e como vemos na introdução desses estudos já há muito tempo atrás, que por causa dos ensinamentos dela, da sua doutrina, né, que nós a consideramos uma seita, né, por seus ensinos, doutrinas, que contrariam a palavra de Deus. E nós vemos na nossa introdução apologética que tudo aquilo que vai ao contrário à palavra de Deus, toda religião, todo líder, todo ensinamento que vai ao contrário à palavra de Deus se torna uma heresia, e a heresia, a religião que prega a heresia, ela se torna uma seita, né? Porque ela está pregando algo que é ao contrário à palavra de Deus. E aqui nós encerramos o nosso assunto da igreja local. Espero você na próximo assunto que nós iremos estar estudando. Acredito que a próxima aula nós iremos já estar entrando na nova religião, chamada Tabernáculo da Fé. Eu espero você na próxima aula, em nome de Jesus.